Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de automação industrial e nesta aula a gente vai ver finalmente a ferramenta chamada mapa de Carnot. Mas antes disso, nós temos que estudar as chamadas formas canônicas de uma equação booleana. E ainda antes de estudar as formas canônicas, a gente vai estudar o que são min-termos e o que são max-termos. Então vamos lá. Começando pelo min-termo. O min-termo, como está descrito aqui, ele é uma expressão booleana cujo resultado dessa expressão é 1 para uma única combinação das variáveis que compõem essa expressão. Portanto, para qualquer outra combinação, o valor dessa expressão booleana vai ser 0. Além disso, o min-termo ele é um termo produto entre todas as variáveis que aparecem nele. Então vamos olhar essa tabela aqui para identificar o min-termo. Como pela definição já fica muito nítido para encontrar na tabela. O min-termo é uma expressão onde o resultado dela é 1 para uma única combinação das variáveis que compõem. Ou seja, na tabela, se eu olhar aqui a expressão de saída dessa primeira tabela verdade e pegar uma das linhas da tabela onde o valor da saída é 1, para esta linha eu consigo escrever um min-termo. Então, um min-termo relacionado a essa linha, ele corresponde a uma expressão formada pelas variáveis a e b, onde a única possibilidade para essa expressão ser 1 é quando A for 0 e B for 1. Portanto, a expressão que a gente consegue escrever a partir dessa linha é A barrado vezes B, ou seja, A barrado e B. Então, isto aqui é um min-termo. A gente já pode ver que o min-termo ele é um termo produto, como está escrito aqui. É um termo produto dentre as variáveis. E quando a gente está falando de uma tabela verdade com várias variáveis de entrada, o min-termo tem que apresentar todas as variáveis que aparecem, todas as variáveis de entrada que aparecem na tabela. Então, nessa tabela verdade número 1, dá para ver que existem duas linhas onde a saída da tabela vale 1. Por isso, a gente pode escrever dois min-termos para essa tabela verdade. O primeiro min-termo nós já escrevemos e o segundo min-termo está aqui embaixo. Então, qual vai ser a única condição onde essa saída vai ser 1? É quando A for 1 e B também for 1. Portanto, o min-termo equivalente correspondente é A e B. A partir daqui, a gente pode fazer observações importantes para compreender a forma canônica e para depois disso compreender a ideia por trás do mapa de Carnot. Então vamos lá. Para cada min-termo, nós podemos desenhar uma tabela verdade. Se o min-termo vale 1 para uma única combinação das variáveis de entrada, quer dizer que a tabela verdade deste min-termo vai apresentar uma única linha com saída valendo 1. Todas as outras linhas vão valer 0. A saída em todas as outras linhas vai valer 0. Então, isso é válido para essas duas tabelas aqui. Na tabela do segundo min-termo, apenas nessa linha a saída vale 1. E aqui a gente pode escrever novamente a equação de cada min-termo. Compreendendo o que são os min-termos, podemos finalmente compreender o que é uma forma canônica e, neste caso, especificamente, a forma canônica que chamamos de SOP, ou Soma de Operações Produto. Uma operação produto é o próprio min-termo, ou melhor, um min-termo é uma operação produto. Se eu vou escrever uma equação lógica que é uma soma de operações produtos, quer dizer que essa operação lógica pode ser uma soma de min-termos.
E se ela for uma soma de mintermos, então esta forma é chamada de canônica. Ou seja, vamos olhar aqui as tabelas verdades para entender melhor. Aqui temos a tabela verdade para os dois mintermos, que nós vimos anteriormente, e essa aqui é a tabela verdade total, equivalente que a gente viu no começo. Essa tabela da esquerda aqui, que é a tabela verdade do problema. Pela descrição da forma canônica SOP, isso aqui quer dizer que nós podemos escrever o valor de x a partir dos mintermos. Mais especificamente, podemos escrever a equação de x como sendo uma soma dos mintermos. Quando falamos de lógica booleana, se falamos soma, nós queremos dizer operação ou. Então vamos verificar. Para verificar, a gente tem que observar se esta tabela, ou melhor, esta coluna de saída da tabela verdade 1, se ela pode ser formada pela operação ou entre as colunas das tabelas verdades de cada mintermo. Então vamos ver. 0 ou 0 é 0. 0 ou 1 é 1. 0 ou 1, 0 novamente. E 1 ou 0 é 1. Portanto, aqui está representado graficamente, através das tabelas, que a equação para a variável de saída x pode ser escrita como uma soma de todos os mintermos que podemos obter aqui na tabela verdade da variável x. Portanto, lembrando, uma forma canônica, no caso a forma canônica SOP, que é a soma de operações produtos, a equação sempre vai ser representada como uma soma de mintermos. E um mintermo, para a gente não esquecer, ele é uma operação produto entre todas as variáveis que compõem o problema. Isso está aqui na descrição do que é o mintermo. É uma operação produto, onde cada variável aparece uma vez neste produto. Agora podemos ver o que é um max termo. Para entender o que é um max termo e depois o que é uma forma canônica pós, que é produto de operações soma, basicamente a gente inverte. Quando a gente estudou mintermo, onde a gente falava 1, agora é 0. Onde antes era 0, agora é 1. Onde antes falávamos de uma operação produto, agora falamos de operação soma. Onde antes falávamos de uma operação soma, agora falamos de operação produto. Ou seja, eu vou explicar melhor isso aqui. A definição de um max termo é uma expressão booleana onde o resultado dessa expressão é 0 para uma única combinação das variáveis em questão nessa expressão. Ou seja, se tivermos a tabela verdade de um max termo, uma única linha dessa tabela verdade é que vai ter valor 0. E o valor das linhas de saída dessa tabela verdade será 1 para todas as outras linhas, ou seja, para todas as outras combinações das variáveis de entrada. Dada essa definição de max termo, a única forma que o max termo pode ter ele é um termo soma de todas as variáveis de entrada do problema. Assim como um mintermo era um produto entre as variáveis de entrada. O max termo é uma soma, ou seja, operação ou entre todas as variáveis de entrada do problema. Então, se pegarmos aquela mesma tabela verdade com a variável x, para encontrar os max termos que vão formar a forma canônica pós desta variável, da equação dessa variável x, nós temos que pegar todas as linhas da tabela com valor 0. Então, para essa primeira linha aqui, essa linha só vai ser 0 quando eu fizer a operação
soma entre as variáveis A e B, dessa forma aqui. Se o A vale 0, B vale 0, o x vai valer 0. Por isso, o maxtermo tem essa forma aqui, A ou B. Se qualquer uma das duas variáveis for 1, o x já não será 0. Então, esse maxtermo tem essa tabela verdade aqui, onde a saída só vale 0 para a primeira combinação e vale 1 para todas as outras. Uma observação aqui, eu não sei se vocês repararam, mas para eu escrever o maxtermo, eu observo os valores das variáveis que formam a linha onde encontrei o maxtermo, e se o valor da variável for 0, então eu escrevo a variável normalmente aqui. Se o valor da variável for 1 na linha referente ao maxtermo, quando eu escrever a variável, ela será barrada. E lá no mintermo, a condição é ao contrário. Vou voltar lá para a gente ver. No mintermo, na linha onde eu escrevi o mintermo, se a variável A vale 0, quando eu escrever a variável A no mintermo, na expressão do mintermo, ela será barrada. Voltando para os maxtermos, para cada maxtermo desse, eu escrevo uma tabela verdade que tem sua equação referente. Portanto, para escrever uma equação na forma canônica pós, nós vamos escrever a variável x como sendo um produto de operações soma, ou seja, nós vamos fazer o produto entre todos os maxtermos que encontramos aqui nessa tabela, na primeira tabela da variável x. E para verificar, é só ver que essa coluna tem que ser o produto dessas duas colunas aqui. Então, 1 e 0, 0, 1 e 1, 1, 0 e 1, 0 e 1 e 1, 1 novamente. Então, quando tivermos a forma canônica pós, ela será um produto de maxtermos, ou seja, um produto de operações soma. Feito isso, a gente pode, a partir de qualquer tabela verdade, escrever rapidamente, apenas olhando o valor da saída x dessa tabela verdade, podemos escrever uma expressão, a equação da saída dessa tabela na forma canônica. Podemos escrever tanto na forma canônica pós, quanto na forma canônica sop. E sempre é válido observar, para escrever na forma canônica forma canônica sop, que é soma de operações produto, basta selecionarmos as linhas onde x vale 1. Para escrevermos na forma canônica pós, basta selecionarmos as linhas onde x vale 0. Então, se a tabela, nesse caso, tem 8 linhas, e eu tenho 3 linhas com mintermos, consequentemente, eu vou ter 5 linhas, que é o complemento para 8. Vou ter 5 linhas com maxtermos. Então, se aqui é a mesma tabela, tá, dos dois lados aqui. Se eu for escrever a equação de x na forma SOP, soma de operações produto, eu vou ter 3 produtos para serem somados. São esses aqui, né? O primeiro produto é A barrado, B, A barrado, B e C barrado, porque o A vale 0 nesta linha, por isso ele vai ser barrado. O B vale 1, então ele é normal, e o C vale 0, por isso ele é barrado. Esse é o primeiro mintermo da nossa expressão. O segundo mintermo será esse aqui, A barrado, BC, e o terceiro mintermo é A, B, C. Na forma canônica pós, nós vamos ter 5 maxtermos, que são todos multiplicados, ou seja, vou fazer a operação E entre todos os 5 maxtermos
que eu encontrar na tabela. Então, primeiro maxtermo, lembrando, para o maxtermo, se a variável a vale 0 na linha deste maxtermo, eu escrevo a variável a sem ser barrada. Por isso, o primeiro maxtermo é a, b e c. Nenhuma dessas variáveis está barrada, porque todas elas valem 0 nessa linha. No segundo maxtermo, apenas o c vale 1. Então, eu vou ter a, b e c barrado. E assim por diante. E agora que a equação já está escrita, a equação da variável x já está escrita, a gente pode utilizar aquelas regras de álgebra booleana para simplificar a equação. As regras são essas, que a gente já viu bastante na aula anterior. Quando a equação está escrita numa forma canônica, é mais fácil a gente aplicar as regras da álgebra booleana para simplificar, porque são sempre os mesmos passos. A gente vê isso nesse slide abaixo. Eu tenho, neste caso, a forma canônica SOP, que é soma de operações produto. E eu aplico, deixa eu mostrar aqui. Primeiro eu apliquei aquela propriedade 5, onde um termo ele é igual à soma desse mesmo termo, né? 2a mais a é igual ao próprio a. Então o que eu fiz aqui foi aplicar a inversa dessa propriedade 5 para duplicar esse termo aqui. Feito isso, a variável x está escrita na forma canônica só, que ela é uma soma de mintermos. Aí eu aplico a inversa da propriedade distributiva, porque aqui ó, eu tenho este mintermo referente a esta linha, a barrado b e c, e tenho este termo que é referente a essa outra linha aqui, a barrado b e c. O primeiro mintermo é a barrado b, c barrado. Feito isso, eu observo que entre esses dois mintermos, apenas uma das variáveis mudou. Num mintermo ela é barrada, no outro não. Quando isso ocorre, a gente diz que esses dois mintermos são logicamente adjacentes, ou seja, eles estão logicamente lado a lado. E logicamente quer dizer que apenas uma das variáveis mudou entre os dois mintermos. Ó. A variável a não mudou, a b não mudou e apenas a c mudou. Quando isso ocorre, simplesmente aplicando a inversa da propriedade distributiva e depois essas duas propriedades aqui, 6 e 4, ou seja, a 6 é isso aqui, que um termo mais esse termo, mesmo termo barrado é igual a 1, e a 4 aqui, um termo vezes 1 é igual a ele mesmo. Portanto, eu tinha esses dois mintermos. Fazendo a inversa da distributiva, os dois mintermos podem ser representados assim, né? Porque a e b são as variáveis que não mudam nos mintermos, são colocadas em evidência. Aí eu sobro aqui eu vou ter uma soma de c barrado mais c. E a gente sabe que isso é 1. E a barrado b vezes 1 é o próprio a barrado. Então assim a gente fez a simplificação de metade dessa expressão lógica, observando, ou melhor, foi possível fazer essa simplificação porque esses termos são logicamente adjacentes. Então, exatamente o mesmo processo vai ser feito para esses dois mintermos aqui, que são este e este. Se olhar na tabela, eles não estão um do lado do outro, mas
se observarmos as variáveis, vamos observar que B é igual nos dois mintermos e C também, apenas A mudou. Portanto, estes dois mintermos, que estão longe um do outro aqui na tabela verdade, eles são logicamente adjacentes. Ou seja, com aquele mesmo processo repetitivo de aplicar a inversa da propriedade distributiva, depois aplicar essas duas propriedades, a gente simplifica aqueles dois mintermos. Então, de dois mintermos, com 3 variáveis cada uma, a gente simplifica, vai ter apenas um termo, que é um termo produto, e já não é mais chamado um mintermo, porque ele não tem todas as variáveis de entrada do problema. Porque justamente a variável que mudou de um mintermo para o outro, ela vai sumir, porque o valor dela não importa. Se ela for 0 ou se ela for 1, o resultado vai ser o mesmo. Então, este passo a passo aqui, quando a gente escreve a equação na forma canônica SOP, sempre basta repetir esses 3 passos e a gente vai conseguir simplificar a equação. Só que mesmo assim, mesmo sendo toda hora os mesmos passos, é um pouquinho trabalhoso de fazer a simplificação. Por isso, foi criada esta ferramenta excelente que é chamada de mapa de Carnot. E a principal sacada que existe aqui no mapa de Carnot é que os mintermos que são logicamente adjacentes na tabela verdade, todos eles serão escritos também fisicamente adjacentes no mapa de Carnot. Ou seja, no mapa de Carnot, sempre que eu tiver dois mintermos lado a lado, eu posso ficar tranquilo, porque eu sei que eles serão também logicamente adjacentes. E se dois mintermos são logicamente adjacentes, por este passo a passo de simplificação, eu já sei que de dois mintermos eu consigo obter apenas um termo produto, onde a variável que mudava entre os dois mintermos, nesse caso a variável A, some deste novo termo produto. Ou seja, o primeiro mintermo, este aqui, é 0. Deixa eu apresentar o mapa de Carnot. Ele é escrito dessa forma, onde na primeira coluna e na primeira linha temos os valores das variáveis de entrada da tabela verdade, e aqui dentro do mapa temos os valores da saída da tabela verdade. Então essa tabela verdade tem 8 linhas, por isso vamos ter 8 quadradinhos aqui dentro do mapa de Carnot. E a saída x referente a essa linha da tabela verdade está escrita aqui, né? Onde A vale 0, B vale 1 e C vale 0. Essa outra célula do mapa de Carnot, nela o A vale 0, B vale 1 e o C vale 1. Então, esta outra linha da tabela verdade. Aqui, esses dois mintermos são logicamente adjacentes. Então, para fazer todo este passo a passo de simplificação, que foi o primeiro que eu fiz, basta no mapa de Carnot eu selecionar esses dois mintermos que estão lado a lado e observar qual é a variável que muda de um para o outro. Identificando isso, eu sei que essa variável vai sumir e o termo correspondente vai apresentar apenas as duas variáveis que não mudaram. Por exemplo, para esse conjunto de dois mintermos, o A vale 0 para o primeiro e para o segundo mintermo, assim como o B vale 1 para os dois mintermos. A única variável que muda é o C, que para o primeiro mintermo ela vale 0 e para o segundo ela vale 1. Por isso, a partir desses dois mintermos que eu uni aqui no mapa de Carnot, eu escrevo
este termo produto. E depois eu tenho mais dois mintermos aqui, lado a lado no mapa de Carnot. Então eu já tenho segurança de saber que eles são logicamente adjacentes. Por isso eu vou observar qual a variável que mudou. Ó, C é a mesma para os dois mintermos, né? Vale 1 para os dois mintermos. Então eu sei que C vai continuar no termo final. E daqui para cá, vamos ver qual a variável que mudou. B permaneceu constante. Então foi a variável A que mudou. Para o primeiro mintermo, A era 0 e para o segundo era 1. Consequentemente, este termo vai ser BC. E lembrando daquela mesma questão, como o B vale 1 para os dois mintermos, o B não é barrado. Como o C vale 1 para os dois mintermos, o C não é barrado. No primeiro termo que a gente criou, que era referente ao conjunto desses dois mintermos aqui, o A valia 0 e o B valia 1. Por isso o A veio para cá barrado. Então, a partir do momento que a gente desenhou o mapa de Carnot, basta olhar onde eu tenho o valor 1 lado a lado aqui. Cada valor 1 representa um mintermo. Então, para eu escrever uma equação lógica na forma de soma de operações produto, basta eu juntar essas células que têm valor 1, observar qual a variável que muda entre elas e saber que essa variável não estará no termo produto. Então, feito isso, eu consigo aqui juntar dois conjuntinhos e escrever a equação de saída com esses dois termos produto. Eu poderia, aqui, em vez de selecionar esses dois mintermos, selecionar apenas um. Só que se eu selecionasse apenas um mintermo, eu não conseguiria fazer uma simplificação. Então, ele ia apresentar as três variáveis do problema, que seriam A, B e C. Então, minha equação ficaria assim: x igual a barrado B, referente ao primeiro agrupamento que fiz, e depois, se eu selecionasse apenas esse 1 que está sozinho aqui, eu teria A, B, C. Só que essa forma aqui é menos simplificada que a de cima. Por isso, quando a gente usa o mapa de Carnot, a gente sempre tenta fazer agrupamentos com a maior quantidade possível de células com valor 1, para que a equação de saída seja o mais simples possível. Mas existem algumas regrinhas básicas que a gente tem que se atentar muito para não fazer uma equação errada. A primeira delas é que esses agrupamentos, eles sempre serão, a quantidade de células agrupadas será uma potência na base 2, ou seja, 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. E outra regra é que um mintermo ele pode fazer parte de mais de um grupo, como foi o caso aqui. Eu fiz dois grupos, só que eu tinha apenas 3 mintermos, e cada grupo selecionava 2, ou seja, este mintermo específico, ele participou de 2 agrupamentos, mas isso não tem problema. O que eu não poderia fazer é selecionar, por exemplo, esses 2 mintermos, porque eles não estão fisicamente adjacentes no mapa de Carnot. Para sair daqui e chegar aqui, eu faço esse caminho ou esse caminho aqui. Então, esses 2 termos não estão lado a lado no mapa de Carnot, por isso eu não posso agrupá-los. E também não poderia, por exemplo, agrupar, se eu tivesse um aqui, agrupar 3 células. Isso não pode. Eu agrupo de 2 em 2, ou de 4 em 4, ou 8 em 8, e assim por diante. Então, aqui a gente viu que nós criamos a equação de saída simplificada na forma SOP, que é soma de operações produto. Nós também poderíamos criar essa equação de saída na forma POS,
que é um produto de operações soma. Para isso, a gente teria que selecionar as células que têm o valor 0. Então, nós poderíamos fazer, por exemplo, assim. E lembrando, sempre tentar criar o maior agrupamento possível. Por exemplo, aqui tem 8 células, eu posso criar agrupamentos de 2, 4 ou 8 células. Se eu quero escrever na forma POS, a POS é um produto de operações soma, por isso eu tenho que agrupar as células que têm valor 0. Como no total só tem 8 células e nem todas têm valor 0, eu não posso fazer um agrupamento de 8 células. Então, vou tentar fazer um agrupamento de 4 células. Se eu observar, é possível agrupar essas 4 células aqui, porque se observarmos, daqui para cá, o mapa também é logicamente adjacente. Daqui para cá eu mudei apenas a variável a, que valia 1, 0, ou melhor, a variável a aqui valia 1 e aqui ela vale 0. A b não mudou. Então eu agrupo essas 4 células aqui. E antes, quando eu agrupava 2 células, uma variável iria sumir. Se eu agrupar 4 células, 2 variáveis vão sumir, porque 2 variáveis vão mudar em todo este conjunto de 4 células. Vamos ver quais são. A variável a mudou, né? Valia 1, depois vale 0. Então, a variável a vai sumir. A variável b não mudou e a variável c mudou. Ela valia 0, depois ela pode valer 0 ou 1 dentro do agrupamento. Portanto, este conjunto aqui, este agrupamento de 4 células, vai me gerar o termo, qual que não mudou mesmo, foi b, né? E o b vale 0. Como é a forma POS, eu estou juntando max termos, o b não será barrado. Depois sobrou um 0 sozinho aqui. Eu tenho que usá-lo, tenho que considerar esse 0 para escrever a equação. Se eu pegar o 0 sozinho, o outro termo que eu escrever aqui, ele vai apresentar as 3 variáveis. E eu quero tornar a equação mais simples possível. Então, eu vou tentar criar o maior agrupamento possível. Com este termo, eu não consigo agrupar 4 zeros juntos. Então, eu vou agrupar simplesmente 2. Eu também não posso tentar agrupar... deixa eu fazer em outra cor. Eu não posso tentar agrupar 3 células. 3 eu não posso. Tem que ser 2, 4, 8 ou 16 ou qualquer potência da base 2. Então, a saída é agrupar essas 2 células mesmo. Então, daqui, entre essas 2 células, vamos ver qual variável que mudou. O A permaneceu constante, o B mudou. Então, B é a variável que vai sumir. O C também permaneceu constante. Então, e o A aqui valia 1. Por isso, o A vai ser barrado. E o C vai ser normal. Então, aqui está escrita a forma POS e aqui está escrita a forma SOP, a partir do mapa de Carnot. Então, só recapitulando, depois de ver como o mapa de Carnot funciona, a gente pode interpretar melhor esse slide aqui, slide 42, que descreve o mapa de Carnot. A partir dele, a gente trabalha com os termos logicamente adjacentes. Então, quando formos criar uma equação na forma SOP, soma de operações produto, vamos agrupar os mintermos, ou seja, as células onde a saída vale 1. E se formos criar a equação na forma POS, vamos juntar os maxtermos, que são, sempre temos que agrupar apenas os que são logicamente adjacentes. E no mapa de Carnot, se eles forem fisicamente adjacentes, ou seja, se estiverem um do lado do outro ou um exatamente acima do outro,
eles serão também logicamente adjacentes. Mas, agora muita atenção para um detalhe aqui. Isso aqui é a parte fundamental para a construção do mapa de Carnot. Quando a gente escreve a tabela verdade, se olharmos aqui as variáveis B e C, que são as que variam primeiro, eu tenho entre B e C os valores 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Essa é a sequência natural de crescimento dos números binários. Mas no mapa de Carnot, a gente não vai seguir esta sequência, porque se olharmos aqui na tabela verdade, essas duas linhas, tanto a variável B quanto a variável C muda aqui. No mapa de Carnot, isso não pode acontecer. Duas variáveis não podem mudar de uma célula para outra. Por isso, no mapa de Carnot, a gente desenha as variáveis assim, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1, 0. Isso aqui é muito importante. Se o mapa de Carnot não for feito desse jeito aqui, o resultado vai ser errado. Então eu deixei aqui uma explicaçãozinha para futuramente vocês consultarem de como é o procedimento para simplificação no mapa de Carnot. E aqui as formas possíveis de agrupamento. A gente pode agrupar as células de 2 em 2, observando que neste mapa aqui temos 4 variáveis. Então é como se tivéssemos uma tabela verdade com 16 linhas. Dá para escrever o mapa dessa forma. Se tivéssemos uma tabela verdade com 5 linhas, aí a gente teria que imaginar esses mapas empilhados um sobre o outro, formando um cubo tridimensional. É um pouquinho mais complicado, mas mesmo assim ainda é mais simples do que fazer a simplificação usando as propriedades booleanas. Aqui é possíveis agrupamentos com 2 e com 4 células, e tem várias formas de agrupamento que eu demonstrei aqui. Então, finalmente, depois de aprender a usar o mapa de Carnot, os próximos exercícios que vocês farão serão dessa forma aqui. Eu apresento a tabela verdade ou o problema que for, e a gente vai usar o mapa de Carnot para simplificar a equação lógica correspondente. Então aqui temos a tabela verdade. Olhando a tabela verdade, pode ser que a gente já consiga escrever a equação lógica, mas depois eu vou pedir para vocês desenharem o mapa de Carnot e obter a equação lógica mais simplificada possível utilizando o mapa de Carnot. Tem também outra opção de exercício, é apresentar essas formas canônicas, essas equações, e pedir para que vocês as deixem na forma canônica SOP ou na forma canônica POS. Então, com isso, a gente encerra a primeira parte da nossa disciplina. A partir daqui, vamos começar a trabalhar mais com os CLPs propriamente dito. Então, vamos lá e bons estudos!